Olá, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Como vocês estão, hein? Estão animados para a gente poder estudar? Mais um dia de aula. A semana, né, já está quase chegando ao fim, mas vamos continuar com toda garra, com toda coragem para a gente dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós teremos aula de matemática e mais uma vez nós teremos um conteúdo assim bem tranquilo, bem simples, mas nem por isso a gente vai deixar de prestar atenção, não é verdade? Então fique ligado no nosso conteúdo de hoje. Vamos lá? Hoje, pessoal, nós vamos mais uma vez estudar probabilidade e estatística. Você vai pegar o seu livro e vai abrir nas páginas 216 e 217. Acompanhem comigo. Ah, tia, mas a gente vai estudar de novo probabilidade e estatística, o mesmo conteúdo? Lembra que a tia falou que probabilidade e estatística tem várias vertentes. Hoje a gente vai estudar outra dessas vertentes, outra parte, né, que está inclusa aí dentro da probabilidade e estatística, ok? Então vamos lá iniciar a nossa aula. Na probabilidade e estatística de hoje, nós vamos ver uma coisa chamada de média. Acompanhem comigo. Na matemática, há uma área que nos ajuda a organizar dados sobre situações do dia a dia, da estatística. Ao longo do nosso livro, você já viu gráficos e tabelas. Essas são as formas mais comuns de organizar informações estatísticas. Uma dessas funções estatísticas é a média. Média. Vamos lá. Observem essa tabela aqui ao lado, né? Uma tabela simples que mostra notas de alguns alunos na última avaliação de ciências da turma de Lucas. Nós temos aí a tabela com duas informações, o nome dos alunos e na outra coluna nós temos a nota de cada aluno. Lucas tirou 8 na prova de ciências, Mateus tirou 7, Luan tirou 7, Raíssa tirou 7 e Caio tirou 7, certo? Então, esses aí são dados, né, inventados, dados fictícios, ok, pessoal? Então, temos aí um exemplo de tabela com notas, né, de avaliações da turma de Lucas, né, na avaliação de ciências. A média ela corresponde ao desempenho geral da turma nessa avaliação e não a uma nota individual. Para obtermos a média de alguma informação, devemos somar todos os valores e dividi-los pela quantidade de objetos que a informação possui. Tia, mas quando a senhora fala de média, tem relação também à nossa média? Por exemplo, quando você faz uma avaliação, toda escola, toda instituição que aplica avaliações ou qualquer tipo de prova, ela tem um valor mínimo a ser alcançado para ser aprovado. Por exemplo, na nossa escola, né, a média, né, é 6. Então, a média da escola é 6, ou seja, para você alcançar, né, a aprovação, né, nas suas matérias, né, nas disciplinas que você estuda, no somatório, né, dessas notas, né, e com uma divisão, você tem que tirar nota 6 para você passar de ano em cada disciplina, certo? Então, é disso que nós estamos, né, tratando, uma nota base, né, algo que faça com que você prossiga, no caso da avaliação, você seja aprovado. Nesse caso aqui do nosso exemplo, ele está querendo saber qual é a média, né, de todos os alunos que tiraram, né, de todas as notas, né, nós temos aí vários alunos e cada um deles tiraram, né, uma nota diferente. Então, qual é a média em relação a notas que eles tiraram? Como é que a gente faz para descobrir isso? Então, é isso que nós vamos aprender agora. Vamos lá. Nesse caso, os objetos da informação são as 5 crianças. Temos aí Lucas, Mateus, Luan, Raíssa e Caio, 5 crianças. E temos aí as notas deles, olha aí embaixo como foi colocada.
8, 7, mais 7, mais 6, mais 7. Então, como é que eu faço para saber a média? Eu somo, certo? Eu vou somar todos os valores, né? Olha, peguei a nota do Lucas, que foi 8, a nota do Matheus, que foi 7, a nota do Luan, que foi 7, a nota da Raíssa, que foi 6, e a nota do Caio, que foi 7. Somo todas essas notas, dá igual a 35. Então, quando eu somo essas notas, né, que deu 35, eu vou dividir pelo número de notas. Quantas notas aí eu tenho aí nessa tabela? Eu tenho 5 notas, foram 5 crianças. Então, eu somo os números e divido pela quantidade de pessoas que está referindo, né, a minha informação. Então, são 5 pessoas, será 35 dividido por 5. E quanto é 35 dividido por 5? É 7. Assim, eu sei que a média é 7, né, em relação às informações que me foram passadas, ok? Então, aí, essa turma aí tá com uma média 7, né, de nota, não estão tão bons, não estão tão ruins, mas está mediano, né, a nota aí da avaliação de ciências, ok? Então, é dessa forma que a gente consegue descobrir qual é a média. Nós vamos já ver mais exemplos. Olha só. A média de desempenho geral da turma foi 7. Para uma tabela de dupla entrada, lembra o que é tabela de dupla entrada? É quando eu tenho duas ou mais informações. Olha aqui agora, eu tenho alunos, notas e médias da turma, certo? Então, quando eu tenho uma tabela com duas ou mais informações, se chama tabela de dupla entrada. Podemos comparar duas grandezas. Veja a mesma tabela citada anteriormente com mais uma informação. Então, ele continuou colocando, né, o nome dos alunos numa coluna, na outra coluna ele colocou as notas e nessa coluna aqui ele colocou a média da turma, certo? Então, foi assim que foi descoberto, né, através da soma e da divisão, a média dos alunos e, consequentemente, foi acrescentado aí mais uma informação. Note que nessa tabela de dupla entrada, podemos comparar as grandezas. Por exemplo, Lucas ficou com a nota maior que a média de toda a turma, mas Luan, Matheus e Caio ficaram com uma nota igual à média da turma. Raíssa ficou abaixo da média da turma. Então, quando a gente faz essa tabelinha, a gente pode perceber que quem ficou com a maior nota, que no caso foi o Lucas, quem ficou, né, na média e quem não alcançou a média. Então, através dessa nossa continha, dessa soma e dessa divisão, a gente pôde avaliar todos esses casos, ok, pessoal? Média aritmética. A média aritmética é uma das medidas de centralidade. Ela resulta da divisão entre a soma dos números de uma lista e a quantidade de números somados. Por exemplo, acompanhem comigo. Vamos determinar a média dos números 3, 12, 23, 15 e 2. Então, eu não tenho mais aí uma tabela, né? Eu estou só dando os números. Então, como é que eu resolvo, como é que eu sei como é que eu faço a média desses números? Eu sei que a média eu tenho que fazer a soma e depois a divisão, né, desses números. Então, eu vou pegar os números que eu mostrei aqui, que nós temos aqui, nós vamos somar 3 mais 12 mais 23 mais 15 mais 2. Essa soma deu igual a 55. E quantos números eu tenho aí? Se eu somar 3, 12, 23, 15 e 2, 3, 12, 23, 15 e 2 vai dar 5 números. Então, eu pego o 55, que foi a soma dos números, e divido pela quantidade de números que eu falei. Quantos números eu falei? 5 números. Então, vai ser 55 dividido por 5, ok? Então, quando eu faço essa divisão, eu descubro que a média desses números é
11. Ok, pessoal? Muito bem. A média dos números é igual a 11. Esse tipo de cálculo é muito utilizado em campeonatos de futebol no intuito de determinar a média de gols da rodada, nas escolas para o cálculo da média final dos alunos, nas pesquisas estatísticas, pois a média dos resultados determina o direcionamento das ideias expressas pelas pessoas pesquisadas. Então, quem gosta de futebol, né, quando tem aquela tabelinha, quantos gols foram marcados, quantos gols foram sofridos, quantos jogos foram empatados. Então, aquela tabelinha ali você consegue tirar, né, a média de quem está em primeiro lugar, segundo, terceiro, quarto. Então, é essa soma e essa divisão que a gente usa nos cálculos para futebol, nas tabelas de futebol, na média das escolas, como a tia tinha falado para vocês. Então, por exemplo, tia, como é que a tia resolve, como é que a tia sabe se a gente passou ou não? A tia vai pegar, por exemplo, nós temos aí prova de português, matemática, história, geografia e ciência. Vamos botar essas 5 provas, certo? Então, vamos supor que você, né, tirou aí, um tirou 10, outro tirou 9, outro tirou 8, tirou 7, tirou 5. O que eu vou fazer para saber a sua média? Eu vou pegar 10, mais 9, mais 8, mais 7 e mais 6 e vou somar esses números. Quando eu somar esses números, eu vou dividir por quanto? Se eu tenho 5 notas, eu vou pegar a soma desses números e dividir por 5. Então, eu vou pegar, se uma tirou 10, a outra tirou 9, a outra tirou 8, a outra tirou 7, a outra tirou 6, soma esses números e depois divide por 5. Assim, a tia vai saber qual é a sua média. Se você alcançou 6, né, que é a média, que aí você está aprovado, ou mais que 6, ou então se tirou menos que 6, né, aí fica reprovado, certo? Então, é assim que funciona o cálculo, né, nas nossas avaliações para saber o resultado de vocês no boletim, ok? Vamos ver mais um exemplo. Calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. O que é que eu tenho aqui? O que a gente quer saber é qual a média somente da disciplina de matemática dos 4 bimestres. Bimestre, lembra, 2 meses, né? 2. Então, vamos lá. No primeiro bimestre, o Carlos tirou 6. No segundo bimestre, o Carlos tirou 9. No terceiro bimestre, o Carlos tirou 7. E no quarto bimestre, o Carlos tirou 5. Então, será que o Carlos passou ou não passou em matemática quando terminar o ano? Vamos saber agora para vocês entenderem até como é que funciona a nota de vocês. Vamos lá. Olha só, vou pegar todas as notas, certo? 6, 9, 7 e 5 e vou somar, ok? Somei deu quanto? 27. E quantas notas eu estou pegando para fazer essa soma? Estou pegando 4 notas. Então, eu vou pegar o 27 e dividir por 4. E quanto é 27 dividido por 4? Olha aí, deu um número decimal, 6,75. A média anual de Carlos foi 6,75. Então, vamos supor que Carlos estude na escola no Centro Educacional Trem da Alegria. Será que ele tinha passado de ano? Tinha se arrastando para de passar de ano, né? Tirou um 6,75 e a média da escola é 6. Então, Carlos tinha passado em matemática, mesmo ele tirando aí uma nota baixa, um 5, né? No último bimestre, no quarto bimestre. No primeiro bimestre também tirou a média, né? Mas foi se recuperando aí no meio. Então, ele passou na disciplina de matemática. Vamos ver outro exemplo. O dólar é considerado uma moeda de troca internacional. Para quem não sabe, o dólar é o dinheiro, né, que é mais conhecido como dinheiro americano. Por exemplo, nós temos o real, né, que é a nossa moeda.
lá nos Estados Unidos, na América, em outros países e no mundo todo, né? Porque é uma moeda muito conhecida e muito valorizada. Então, é o dólar. Esse tipo de moeda é considerado uma moeda de troca internacional. Onde você chegar com dólar, né, você consegue pagar as coisas. Porque, por exemplo, se você chegar em outro país, por exemplo, se você chegar nos Estados Unidos com real, você não vai comprar nada, a não ser que você troque, né? Mas o dólar, como é uma moeda muito valorizada, na maioria dos países você consegue utilizá-la sem problema. Como ela é de uma moeda de troca internacional, seu valor diário possui variações. Acompanhando a variação de preços do dólar em reais, durante uma semana foram verificadas essas variações. Como assim, tio? Por exemplo, para eu saber quanto equivale um dólar em real, eu tenho que converter, eu tenho que saber quanto equivale. Por exemplo, hoje, né, em média, o dólar está custando uns 5 reais, tem dia que está 4 e pouco, para quase 5, tem dia que aumenta, então todo dia muda. Então, se eu quisesse comprar alguma coisa lá de um dólar, eu teria que ter, vamos supor, 5 reais. Então, a cada um dólar é 5 reais aqui. Aí vocês têm um brinquedo lá, esse brinquedo aqui é, vamos supor, 10 dólares. 10 dólares. Tinha 10 reais? Não, a gente tem que multiplicar. 10 vezes 5. Então, em vez de 10, se eu fosse converter, 10 dólares seria 50 reais. E assim vai. Eu só quero explicar mais ou menos para vocês o que é essa variação em relação a dólar e a real. Vamos lá. Na segunda-feira, olha como o dólar tá barato aqui para o real. Na segunda-feira, o dólar está custando 2,30, né, em real. Na terça-feira está custando 2,10, ou seja, em vez de um dólar custar 5 reais, na segunda-feira está custando 2,30. Um dólar está custando na terça-feira 2,10. Na quarta-feira, um dólar está custando R$ 2,60. Na quinta, R$ 2,20. E na sexta, R$ 2,00. O que a gente quer saber? Determine o valor médio do preço do dólar nessa semana. Você já sabe como é que a gente sabe o resultado da média. O que eu vou fazer? Vou somar todos esses números e vou dividir por quanto? Quantos números eu tenho aí? Tenho de segunda, de terça, de quarto, de quinto, de sexta. Tenho 5 números. Então, vamos lá dar uma olhadinha. Olha só, peguei 2,3 mais 2,1 mais 2,6 mais 2,2 mais 2. Somar esses números deu 11,2. E vou dividir pela quantidade de números que eu coloquei aqui. Eu tenho 5 números, então vai ser 11,2 dividido por 5. A média da semana do dólar é quanto? A média é 2,24. Então, durante a semana, essa semana aí, o dólar custou, em média, R$ 2,24. Ok, pessoal? Muito bem. Em uma empresa, existem 5 faixas salariais divididas de acordo com a tabela a seguir. Temos aí os grupos A, B, C, D e E. No grupo A, recebem R$ 1.500 de salário. No grupo B, as pessoas recebem R$ 1.200. No C, recebem R$ 1.000. No D, 800 e no E, R$ 500, certo? Determine a média de salários da empresa. Então, desses grupos aí, qual é a média de salário? Como é que a gente faz? Vai pegar todos os valores que foram ditos lá, 1.500, 1.200, 1.800 e 500, soma esse valor. Deu quanto? 5.000. Vou dividir por quanto? Por quantos valores tem aí de salário? Tem 5 valores de salários. Então, eu vou dividir por 5. Então, qual é a média salarial da empresa? Em média, as pessoas que trabalham lá recebem R$ 1.000, ok? Então, mais um exemplo aí de como a gente calcula a média. Agora, pessoal, já tivemos uma boa explicação, já tivemos aí vários exemplos, não tem como ter dúvida, conteúdo muito fácil, muito tranquilo. Vamos para a nossa atividade.
página 218 à página 220. Acompanhe comigo. Vamos lá, página 218. Os gráficos de barra podem ser apresentados na horizontal ou na vertical, e suas barras podem se relacionar. Leia o gráfico a seguir e dê o nome para ele baseado na informação que está dando. Você vai ver as informações e vai dizer o que você acha que esse gráfico aí está dizendo, né? Que tipo de informações? Agora responda. O que indica as cores azuis e verde no gráfico em destaque? Quais foram os competidores que tiveram melhor classificação no primeiro salto? Fazendo um arredondamento, qual a média aproximada de altura do segundo salto? 2. Os gráficos de setores oferecem uma maior visibilidade da representação dos dados comparados ao total. Observe a quantidade de crianças e suas preferências de lazer. Agora responda. Quantas crianças preferem outras opções? Qual é o setor do gráfico que mostra a segunda maior preferência? Quantas crianças foram consultadas para a formação desse gráfico? Qual é a opção de lazer preferida das crianças consultadas? Qual a média de preferência dos esportes do gráfico por pessoa? Basta você olhar para o gráfico e você vai conseguir responder todas essas questões. 3. Dentre outras finalidades, os gráficos lineares oferecem uma visão simplificada de aumento ou queda de algum dado, como também oferece uma melhor forma de projeção desses dados. Observe, temos aí uma tabela, né, com informações de alunos aprovados do 5º ano e o número de alunos. Observando o gráfico, que escola teve o melhor resultado? Qual é a projeção das escolas 1 e 3 para 2017? Utilizando uma calculadora, calcule a média de aprovação nos 3 anos em que os dados foram levantados, da escola 1, da 2 e da 3. D. Pense e escreva um número natural suficiente para que a média de aprovação de cada escola não caia no ano de projeção. Então, basta você fazer esses cálculos, ok, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido todo o nosso conteúdo e façam as atividades, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau!